Boa tarde, tudo bem? Ou bom dia, boa noite, dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo. Hoje eu quero fazer um esclarecimento especial acerca dos textos apócrifos. Bem, antes, porém, quero lhe convidar a se inscrever aqui no canal do Projeto Pomni, caso você ainda não seja inscrito. Caso queira entrar em contato conosco, na descrição desse vídeo temos o nosso endereço de e-mail. Pedimos que você curta, compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas. E lembrando que todos os sábados à tarde nós fazemos estudos, encontros, e você tem a oportunidade, então, de estar conosco. No momento, estamos promovendo uma série sobre Apocalipse 13, né, o livro do Mervyn Moore, né? Então, estamos nos aprofundando sobre os aspectos históricos, teológicos, do capítulo 13 do Apocalipse. Você é o nosso convidado para estar conosco. Bem, sobre os apócrifos, eu quero fazer um lembrete aqui, né, que este vídeo não pretende discutir, né, questões específicas dos livros apócrifos. Vocês vão encontrar no YouTube, na internet, um vasto material sobre esse conteúdo. Então, não é minha intenção, né? Só lembrando que no cânon católico, né? Então, se você for a uma edição católica da Bíblia, como a Bíblia de Jerusalém, vocês irão encontrar lá 7 livros que não constam nas Bíblias protestantes, né? Livros como Baruque, Tobias, Primeira, Segunda Macabeus, né? Dentre outros, né? Além de adições consideradas apócrifas, né? Aos livros de Esté e também de Daniel. A Igreja Católica chama esses livros, todos esses escritos, de deuterocanônicos, né? Os judeus rejeitaram esses escritos como inspirados, e os protestantes, então, seguem nessa mesma linha, né? Na Bíblia, ou nas Bíblias, né? Nas traduções protestantes, constam apenas 66 livros, né? Considerando Antigo e Novo Testamento, Bíblia Hebraica e o Novo Testamento. Lembrando que as igrejas ortodoxas, né? As igrejas orientais ainda acrescentam outros livros que não constam nas edições católicas, né? Livros como, por exemplo, Segunda Esdras, né? Terceiro Macabeus e outros livros mais, ok? Além desses escritos apócrifos, existem outros que não foram incluídos em nenhum cânon, né? De nenhuma grande, importante igreja cristã. São, por exemplo, os evangelhos da infância de Jesus, o evangelho de Tomé e tantos outros que são textos assim um tanto quanto fantásticos, né, que nunca foram aceitos como inspirados pelos cristãos, certo? Bem, o objetivo deste vídeo é fazer um esclarecimento sobre os apócrifos nos escritos de Ellen White. Sim, existem algumas referências aos apócrifos nos textos de Ellen White, ok? E por que que isso acontecia, né? Pois bem, em algumas Bíblias protestantes, lá no século XIX, constavam alguns livros que hoje o mundo protestante chama, então, de livros apócrifos, né? Livros que não seriam inspirados. Na própria Bíblia da família Harmon, né? A família de Ellen White, lembrando que Ellen se chamava Ellen Gold Harmon, né? E passou a ter White depois que se casou com Tiago White. Na própria Bíblia, então, da família, constavam alguns desses livros, né? Eram livros que eram considerados cheios de sabedoria e, portanto, serviam de inspiração para os cristãos também. O esposo de Ellen White, Tiago White, usou alguns textos, alguns livros, né, apócrifos, nos seus escritos, como, por exemplo, um dos seus panfletos lá de 1847, na qual ele cita, então, a Segunda Esdras, né? Segunda Esdras, capítulo 2, que traz ali várias referências apocalípticas, né? O panfleto que ele escreveu lá naquela altura era sobre as 7 trombetas, então ele considerou oportuno incluir informações desse capítulo 2, né, de Segunda Esdras, né? Um livro que, repito, um livro apócrifo. Pois bem, recentemente começou a circular um texto de Ellen White, né? Um texto que, inclusive, não está traduzido ainda
para o português, né? Temos o original em inglês, e as traduções que temos aí são traduções livres, né? Não existe ainda nenhuma edição da Casa Publicadora Brasileira desse texto. Vou mostrar aqui para vocês, né? Esse daqui é o site oficial, né, dos escritos de Ellen White. Então, é esse manuscrito 4 de 1850, aqui o parágrafo 13, né? Mais especificamente esse trecho aqui, né, em inglês, ok? Vocês estão vendo ali a referência aqui aos apócrifos, né? Bem, a tradução seria a seguinte, né? Temos aqui essa tradução aqui publicada aqui no blog do Projeto Pomone. Vi que os apócrifos são o livro escondido e que os sábios desses últimos dias devem entendê-lo. Vi que a Bíblia era o livro padrão, que nos julgará no último dia. Então, temos aí esse texto de Ellen White. Bem, fica então a questão, né, sobre o que exatamente Ellen White quis dizer com isso, né? Que os livros apócrifos, né, os apócrifos são o livro escondido. Bem, a igreja tem um excelente material, né, que foi publicado pela Casa Publicadora alguns anos atrás, que é a enciclopédia Ellen G. White. Então, eu vim consultar essa enciclopédia, né, um riquíssimo material, né, recomendo a todos. E eu encontrei uma referência, então, aos apócrifos nos escritos de Ellen White, na seção temática, né? A enciclopédia tem algumas seções, e uma delas é a seção temática, ali entre as páginas 671 e 672. Farei aqui uma leitura para esclarecer, então, aquela citação ali especificamente. Em 26 de janeiro de 1850, Ellen White teve uma visão sobre o preparo do povo de Deus para o tempo do fim, enquanto aguarda a volta de Cristo. Perto da conclusão do manuscrito em que ela descrevia a visão, a autora discute a importância da palavra de Deus e faz uma referência aos apócrifos como o livro escondido. E observa que os sábios destes últimos dias devem compreendê-lo. Citação que nós acabamos de ler. Essa afirmação não tem paralelo em outros de seus escritos. E é difícil saber com certeza o que ela realmente queria dizer com essa referência aos apócrifos. O contexto imediato se refere à Bíblia como a palavra de Deus, pura e imaculada, inalterada, o livro padrão, que julgará todos no último dia. Parece lógico entender seu comentário sobre os apócrifos no contexto dessas referências à Bíblia. No entanto, a passagem não deixa claro se ela considerava os apócrifos como parte das Escrituras ou se os estava contrastando com o padrão encontrado na Bíblia. O que é esse livro escondido que deve ser entendido pelos sábios desses últimos dias? Será que ela estava se referindo a determinado livro dos apócrifos, como 2 Esdras, ou a todos eles? Essas perguntas permanecem sem resposta. Essa única referência se torna ainda mais desconcertante quando se percebe que não foi reproduzida em sua primeira publicação desse artigo, alguns meses mais tarde, em 1851, na obra Experiência Cristã e Visões de Ellen White, ainda sem tradução para o português. E também em Profetas e Reis, página 48 a 52. De fato, em seus 65 anos seguintes como escritora, Ellen White nunca voltou a se referir aos apócrifos. Uma possível explicação para o uso geral que ela fez desse material em seus primeiros escritos é que, a princípio, talvez ela não soubesse a diferença entre os apócrifos e o cânon das Escrituras. Tendo compreendido essa distinção, ela nunca mais se referiu a eles. Pois bem, então, verbete assinado pelo Dennis Fortin, aqui na enciclopédia Ellen G. White, páginas 671 e 672, temos então o esclarecimento a essa referência aos apócrifos nesse manuscrito de Ellen G. White. Esperamos ter esclarecido essa questão e, mais uma vez, fica o convite a todos a se inscreverem em nosso canal. Muito obrigado, boa tarde.